Gostaria de explicar aqui na tribuna o que está sendo discutido hoje na pauta aqui da Alerj para as pessoas da população fluminense, das pessoas que nos assistem pela TV. O governador mandou uma mensagem que trata das diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2025, para o ano que vem. Essa lei de diretrizes orçamentárias apresentadas pelo governador tem uma função bem específica, que é dizer quais as metas do plano de gestão plurianual serão executadas com dinheiro público disponível no ano que vem. Então, para quem não sabe, esse plano de gestão plurianual, que vai de 2024 até 2027, é o planejamento inicial do governo para o uso do dinheiro do Estado nos anos seguintes à eleição. O governo aponta neste plano, que é chamado de PPA, o Plano Plurianual, o que pretende realizar até o fim do mandato. E a LDO, que está sendo discutida aqui hoje, aponta a cada ano quais os itens do PPA o governo pretende executar. E é isso que a gente está discutindo aqui agora. Por exemplo, se no PPA, se nesse plano plurianual, está prevista a reforma de 9 escolas, 3 para cada ano, com essa lei de diretrizes orçamentárias, o governo aponta quantas ele pretende reformar no ano seguinte à aprovação dessa lei. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está discutindo aqui as prioridades do governo para 2025, que deve incluir, inclusive, as reposições salariais aos servidores públicos do nosso Estado. E também a gente está diante da exposição dos motivos que fazem o Estado prever um déficit de 11 bilhões de reais para o orçamento público do ano que vem. Agora, tem os motivos que o governador inclui na LDA, muitos já citados aqui, e tem alguns motivos que eu vou explicar aqui agora. O primeiro motivo é que, apesar das suas promessas de campanha, o governador nunca apresentou um projeto concreto que pudesse trazer autonomia financeira para o Estado do Rio de Janeiro, que segue dependendo das oscilações do preço do petróleo no mercado internacional. Pelo contrário, todos podem ver, para quem nos acompanha pela TV Alerj em casa, por exemplo, os benefícios fiscais hoje previstos em 25 bilhões de reais, que continuam sendo concedidos a empresas sem qualquer exigência de contrapartidas, nem métricas objetivas que permitam avaliar o real proveito desses benefícios para a sociedade fluminense. A consequência dessa omissão em construir autonomia financeira para o Estado, que seria, mediante a produção de bens, a qualificação dos serviços, investimento no mercado de tecnologia e nas universidades, e na cultura, na geração de emprego e renda para a população, enfim. A consequência dessa omissão em construir essa autonomia é esse quadro insalubre da situação financeira nas contas públicas apresentadas pela LDO, pela mensagem do governador. O governador usa como desculpa para a gente estar nessa crise as condições de um regime de recuperação fiscal, que ele mesmo negociou, sem aceitar sugestões da oposição, quando, na verdade, se ele tivesse gerido o Estado com probidade, com prudência, com organização, com nitidez, a gente poderia estar numa situação bem melhor, creio eu. Por exemplo, quem sabe dizer aqui, com propriedade, o que foi realizado com o dinheiro da venda da SEDAI? Foram, minha gente, presta atenção, 21 bilhões que não se sabe onde foi parar. O maior ativo desse Estado foi vendido sob o argumento de debelar a crise financeira. Mas isso, pelo que a gente está vendo aqui, não aconteceu. Cadê a comprovação de que o uso desses recursos teve impacto positivo nas contas do nosso Estado? Eu não consigo encontrar essa comprovação. E essa conta, gente, ela, de fato, ela não bate. Faltam 11 bilhões para o ano que vem. E o governador fala do risco dos servidores públicos não receberem o salário. Enquanto isso, os 20 bilhões da venda da SEDAI, ninguém sabe o real destino.
E 25 bilhões da renúncia de incentivos fiscais não dá para ter certeza se beneficiam mesmo a sociedade. Veja, o Cláudio Castro, no fim de 2022, ele apoiou a redução do ICMS sobre combustíveis e telecomunicações propostas pelo ex-presidente Bolsonaro, com a clara finalidade de tentar reelegê-lo, sem se preocupar com as consequências futuras para a população, que agora está carecendo desse montante que poderia estar sendo arrecadado. Em 2023, ele sancionou o aumento da alíquota geral do ICMS, o que de nada adiantou, assim como tudo que o governador tem proposto na área econômica. E agora o que está acontecendo? Agora a conta chegou e ele precisa ser responsabilizado pelas suas atitudes. Eu digo isso para mostrar a incoerência desse governador, que apenas está colhendo fruto daquilo que ele plantou. E não foi sem aviso, vale observar. Eu sei que a culpa é dele e ele coloca a culpa em quem ele quiser. Mas a gente não pode aceitar que ele tente responsabilizar, como a gente tem visto, o governo federal atual, que vem buscando formas de atenuar os danos para os cidadãos fluminenses, mesmo sendo o governador um opositor político ao atual presidente. Olha, colegas, deputados, deputadas, pessoas que nos assistem pela TV Alerj em casa, eu espero, sinceramente, que o governador mude de atitude. Vista a famosa sandalinha da humildade, como o povo fala aí, e passe a escutar a voz do povo que fala para ele todas as sessões aqui nessa tribuna por meio dos seus representantes e possa fazer escolhas melhores, aderindo às sugestões que esse parlamento tem a fazer por meio de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias à LDO.